Vamos entender tudo de direito imobiliário hoje, agora. Então vamos lá, vamos entender de direito imobiliário. Qual que é o conceito, professor, de direito imobiliário? Vamos lá, vai para a tela. O direito imobiliário é o ramo do direito privado que trata e regulamenta de vários aspectos da vida privada, tais como condomínio, aluguel, compra e venda de imóveis, uso capião, entre outros, né? Ação de adjudicação compulsória, ação de despejo, ações contra financiamentos abusivos, direito do consumidor, direito penal aplicado ao direito imobiliário, direito tributário aplicado ao direito imobiliário. Quando eu falo de direito imobiliário, é um segmento do direito civil. Mas hoje ele ganhou tanto espaço, tanto assunto, é tão importante. Eu costumo dizer que o sujeito ele precisa morar ou de aluguel ou comprar a sua casa, mas ele precisa morar em algum lugar, ele precisa ter um teto. Então todo mundo vive constantemente o direito imobiliário. Se não pagar aluguel, cabe despejo. Se foi um empréstimo comodato, uma ação de reintegração de posse. Se ele comprou, é um contrato de compra e venda, porque houve a transição. Mas se ele não comprou, mas ele comprou e tem uma dívida, é um contrato de compromisso de compra e venda. Entre toda essa transação imobiliária tem os atos iniciais. Então o ramo do direito imobiliário, diante da importância que ele tem, ele é um segmento do direito civil, mas hoje ele começa a ganhar corpo. E acredito que em breve será uma matéria obrigatória até nas universidades, dentro do conteúdo do curso de Direito, porque é um ramo do direito especial, merece uma atenção, fala da posse, do domínio, do registro público. Então é muita informação, o direito imobiliário merece atenção. Sem falar o que proporciona as carreiras jurídicas para o advogado que atua na área, para você, corretor que atua na área, né, que faz transação imobiliária dia a dia, faz negociação de compra e venda, faz compromisso de compra e venda, faz contrato preliminar, faz proposta, faz aceite, faz contrato de locação. Então, direito imobiliário é apaixonante, tá? Então, isso é o direito imobiliário. Ainda, volta para o material. Suas raízes estão realmente no direito da propriedade, no direito civil, trata da posse, propriedade, domínio e ainda do direito registral, tá? Esse direito imobiliário, ele é um fenômeno jurídico, porque ele cuida do quê? Dos atos de registros, dos atos de compra e venda e os atos de adquirir a posse. Então vamos lá, já que estamos falando de direito imobiliário, agora sim no assunto. Professor, como que eu consigo adquirir um imóvel, hein? Quais são as formas de adquirir um imóvel? Dentro de uma pirâmide, né? De um lado, você tem aquisição originária. Aquisição originária. Aquisição originária é o uso capião. Por que uso capião? O uso capião é uma forma de adquirir a propriedade com uma matrícula nova, antigamente transcrição antes de 73, a partir de 73 matrícula. O uso capião é a forma de adquirir a posse de forma originária, ou seja, eu tenho os requisitos para ingressar com uma ação de uso capião, são os três principais. O primeiro é a vontade de ser dono, por isso quem quer ingressar com uso capião não adianta, né? Ah, eu tenho um contrato de locação, sumiu o proprietário, posso entrar com uma ação de uso capião? Você não pode. Você vai ter que sumir com esse contrato de locação. Porque esse contrato de locação na ação de uso capião vai acabar com a sua ação de uso capião. Porque o uso capião, eu tenho que ter uma vontade inicial, a vontade de ser dono. A doutrina fala em ânimos, mas vai falar ânimos pro sujeito. Não vai falar assim, isso eu tomo todo dia de manhã, eu tomo vitamina, eu tomo cêntrios, né? Então esquece esse ânimos, vamos pro português claro. Ânimos é a vontade de ser dono, a vontade inicial. Outra coisa que eu preciso, né, no uso capião, seja qual for, eu preciso do lapso temporal. O lapso temporal é um período na posse e vai depender de cada uso capião. Além do período, lapso temporal da posse, o ânimos, quando eu falo de uso capião, a posse tem que ser mansa e pacífica. Mansa e pacífica. Então são 3 requisitos para eu poder ingressar com uma ação de uso capião. Primeiro, vontade de ser dono. Segundo, lapso temporal, seja qual for, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, depende do uso capião. E o terceiro, a posse tem que ser mansa e pacífica. Eu não posso apontar uma arma para o sujeito e falar, sai daqui que eu vou morar com a minha família, senão eu vou te matar. Isso não é posse mansa e pacífica, porque na verdade essa posse mansa e pacífica, ela só é posse mansa e pacífica quando você ingressa na propriedade, né? Na posse direta, sem expulsar ninguém, sem ameaçar ninguém. Isso é posse mansa e pacífica, sem ameaça, sem coação, tá? Ainda no uso capião nós temos várias espécies de uso capião. Primeira e a principal é o uso capião extraordinário. O uso capião extraordinário é o uso capião do Timaya, porque pode tudo. Eu posso aproveitar no uso capião até a posse de terceiro no uso capião extraordinário. Até a posse de terceiro, ou seja, uma locação, um empréstimo. Eu fiquei naquela posse 5 anos, aluguei ou emprestei para alguém e depois fiquei mais 5. Ou seja, 5 mais 5 mais 5 são 15. 15 anos é o lapso temporal do uso capião extraordinário, conhecido como uso capião do Timaya, porque pode tudo. Se você já tem um imóvel no seu nome,
Mesmo assim, você pode ingressar com essa ação de uso capião extraordinário. Existe uma lenda, né? No direito imobiliário, por isso é importante essa formação, é obrigatória hoje em dia essa informação para o corretor de imóveis, para o advogado que atua na área, porque existe uma lenda em vários assuntos. O uso capião, uma das lendas do uso capião é que o sujeito não pode ter outra posse, não pode ter outro imóvel no seu nome. Mentira! Depende do uso capião. No extraordinário ele pode. Se ele tiver 5 casas, né, devidamente registrado no cartório, e ele quiser ingressar com uma ação de uso capião, ele pode fazer isso. Então temos o extraordinário, pode tudo. Se eu tenho um título de boa-fé, ou seja, um documento, né, se eu tenho um documento, um formal de partilha, um contrato de compra e venda, uma promessa de compra e venda, ou um contrato de compromisso de compra e venda, um documento, uma escritura pública que comprove a minha boa-fé, esse prazo de 15 cai para 10 anos. Isso chama título de boa-fé. Se eu tenho esse contrato que demonstra a boa-fé, de 15 cai para 10. Isso no uso capião extraordinário. Nós temos ainda o uso capião ordinário, que o prazo é 10 anos. O lapso temporal é 10 anos. Eu também necessito da vontade de ser dono. A vontade de ser dono e o ânimos, né? Também necessito do lapso temporal, 10 anos. E também necessito do requisito também da posse mansa e pacífica. Mas no ordinário, a posse é 10 anos, tá? 10 anos o lapso temporal. Se eu tenho um título de boa-fé, ou seja, um documento que comprova essa boa-fé, de 10 cai para 15. Depois desse uso capião, nós temos ainda o uso capião, que é o uso capião de abandono de lar. Isso é perigoso, hein? O sujeito chega na esposa e fala assim, preciso de um tempo para pensar. Ah, precisa de um tempo? Isso, e some. Depois de 2 anos ele volta. Quando ele volta e fala, agora pensei, eu quero voltar com você. Ela fala, não, você não vai voltar. Ah, então vamos vender a casa. Vamos vender a casa porque eu sou meeiro da casa. Essa casa é metade, é minha também. Nós adquirimos após a constância do casamento, ou após a união estável. Então ela é minha. Não, não é sua porque eu ingressei com uma ação de uso capião de abandono de lar. Ou ainda conhecido como uso capião domiciliar. Ou seja, é um uso capião sanção. É uma pena para aquele sujeito que abandona o lar, tanto o homem como a mulher. Você, corretora, você advogado, você que nos assiste mulher, também não pode abandonar o lar, hein? Senão vai perder. Mas o requisito importante é realmente a meação. Não adianta o sujeito querer fazer isso, né? Sendo que ele não é proprietário da metade. Ele só pode fazer esse uso capião quando ele é proprietário de pelo menos a metade. Essa ação não pode ser feita em divórcio, não pode ser feita acumulada com outra ação. Tem que ser uma ação específica e única, ação de uso capião de abandono de lar. Nós temos ainda o uso capião, que é conhecido como uso capião constitucional, ou uso capião especial, que aí vai subdividir em 2, né? O uso capião urbano e o uso capião rural. Esse uso capião especial, conhecido também como constitucional, ele é cheio de regras. Por quê? No caso do urbano, até 250 metros quadrados. No caso do imóvel rural, ele tem que ter até 50 hectares. Então muda toda uma situação. Esse sim tem que cumprir a função social, de moradia ou de comércio. E ainda, esse sim, existe um requisito que seja realmente o único bem do sujeito ativo, ou seja, do autor da ação. Esse sim. Temos ainda o uso capião coletivo, que é utilizado mais pelo Estado, município, para regularizar uma comunidade. Esse uso capião tem fundamento no Estatuto da Terra. É um outro uso capião. Então, esses são os principais usos capiões que nós utilizamos, as ações de usos capiões. Depois a gente pula para quê? Eu estou falando do uso capião porque é a posse originária. Mas depois nós temos a posse derivada. Então tem 2 formas. Eu quero ser dono de uma propriedade, como que eu faço? Tem 2 formas. Originária ou derivada. Originária é mais difícil, né? A legislação permite, mas você tem que achar um bem, tem que ter 3 requisitos importantes. A vontade de ser dono, além da vontade de ser dono, o ânimos, você tem que ter o lapso temporal e ainda a posse mansa e pacífica. Essa forma é a aquisição originária. Esquece a originária agora, vem com o professor aqui, vem comigo aqui, ó. Segunda forma de adquirir a propriedade. Primeira é originária, a segunda é derivada. A derivada é o que a gente mais costuma fazer. O compra e venda, o compromisso de compra e venda. Essa posse derivada é aquela posse que provém de um contrato de compra e venda, de promessa, compromisso, que é tudo diferente, né? Ah, professor, contrato é tudo igual. Não é. Transação imobiliária é um negócio sério. Tanto é que o Código Civil, a partir de 30 salários mínimos, ele exige, hein? Não é facultativo, não, ele exige mesmo, que você tenha que fazer o quê? Escritura pública e o devido registro no cartório. Daí que vem aquele ditado, né? Só é dono quem registra, é verdade, só é dono quem registra, tem que registrar no cartório de imóveis. Contrato também não é tudo igual, principalmente os contratos imobiliários. Não é tudo igual. Contrato de compra e venda, houve a tradição, pagou, levou. Compromisso de compra e venda, tem dívida ainda,
né? Você tem dívida, deu 200 mil reais de entrada e deve 100 mil, tem dívida. Promessa, expectativa de direito, vai ser construído o empreendimento imobiliário. É totalmente diferente. Volto a usar aquele exemplo que eu gosto de usar. Em sala tem muito aluno que dá risada, mas é verdade. O sujeito chega na namorada e fala assim, bem baixinho, vou casar com você, bem baixinho. Né? Isso é uma promessa ou um compromisso? Não tem nem testemunha, é uma promessa da mais ordinária. Quando ele fala, eu vou casar com você, dá uma aliança para ela, fala na frente dos pais, dele, dela, é diferente, tem testemunhas, então é um compromisso. Olha como é diferente o contrato também. Lembrando que o contrato, antes de ocorrer o contrato principal, poderá ocorrer ou compromisso de compra e venda, ou contrato preliminar, né, que é um contrato que vai ser a base para a escritura pública, o tabelião vai usar esse contrato como base, é um contrato diferenciado, esse contrato preliminar. Vamos lembrar também que dentro dos negócios imobiliários, das transações imobiliárias, até no nosso curso de dica de transações imobiliárias, que está aí à sua disposição, não vai perder, é importante a gente falar que esses contratos são preliminares, porque na verdade depois eu tenho que fazer uma escritura pública e levar a registro no cartório de imóveis. Mas antes de fazer a escritura pública, eu tenho que fazer os atos iniciais, lá no nosso primeiro programa, que já faz tempo já, hein? Quando eu falo em atos iniciais, são as certidões. Certidões do imóvel, certidões do comprador e do vendedor. Também nas transações imobiliárias de locação, nós temos que tirar as certidões do imóvel também, e também as certidões do locador e locatário. Lembrando que transação imobiliária, o negócio é sério, porque a obrigação é conhecida como obrigação propter rem. Propter rem. Professor, o que é essa obrigação propter rem? Vou te explicar, fique tranquilo. Propter rem é aquela obrigação que gruda em você. Por que gruda em você? Quando você compra um imóvel, você fica com os frutos podres, fica com os bons frutos, né, mas fica com os frutos podres também. O que é isso? Dívida de IPTU, dívida de condomínio, aí você comprou um apartamento, você fala assim, tô tranquilo, né? Apareceu uma dívida aí de 20 mil reais de condomínio, tô tranquilo, eu vou cobrar o vendedor, tranquilo, não é minha, é sua. A partir do momento que você compra o imóvel, você assume os frutos podres também. Tem que assumir, não tem jeito, obrigação propter rem. O que cabe é uma ação de reingresso. Voltando nos atos iniciais, quais são as certidões que eu tenho que tirar numa transação imobiliária, seja numa locação ou na compra e venda? Primeiro lugar, não tem como fazer uma transação imobiliária sem tirar uma certidão de matrícula ou certidão de transcrição. Matrícula posterior a 73, transcrição anterior a 73. Tem que tirar a certidão do imóvel para saber se esse imóvel está registrado no nome de quem, né, qual que é o último proprietário, será que aquele sujeito está vendendo, será que aquele sujeito está alugando o imóvel. É importante fazer isso. Depois eu tenho que tirar certidões negativas de IPTU para saber se tem débito, ITR se for imóvel rural. E ainda os proprietários, né? Preciso conhecer os proprietários, seja numa locação ou numa venda, tirando certidões de distribuição civil, distribuição criminal e também trabalhista. É importante tirar a certidão trabalhista. Na trabalhista eu falei para tomar muito, mas muito cuidado. Ah, professor, por quê? Porque a trabalhista, o próprio site TRT, www.trtsp.jus.br e outros sites, hoje virou padrão a Justiça do Trabalho, os sites todos são TRT, você vai mudar a região, você consegue achar fácil no Google. É importante você tirar duas certidões, não é uma certidão só trabalhista, não. Tem a certidão de distribuição trabalhista, que chama de certidão de ações trabalhistas, e a ação de débitos trabalhistas, são ações diferentes. Distribuição são ações em andamento. Débitos são débitos, né? Na verdade já houve uma sentença, é um débito. O seu cliente está devendo. Isso é importante porque seu cliente, se ele está lapidando o patrimônio, né, o vendedor, o que pode ocorrer? Pode ocorrer a nulidade do negócio. Ação pauliana, ação de fraude contra credores, e aí vai anular o negócio, você vai ter problema em relação a isso. Por quê? Porque vai cancelar o negócio e você vai ter problema com o comprador, depois você vai ter que cobrar do vendedor, vai dar uma confusão danada. Então tem que fazer esses atos iniciais de forma correta. Lembrando que ato inicial não é só certidão. Ato inicial também é o auto de vistoria. Vai fazer uma locação, vai fazer uma venda, você tem que fazer um auto de vistoria. Põe foto ou não, professor? Colocar foto melhor ainda, mas tem que fazer um auto de vistoria, tanto inicial como final, porque senão o sujeito compra X e depois ele alega que comprou Y e você não deixou. Comprou o imóvel com as pertenças dentro, então não pode entrar nessa encrenca. Muito cuidado com essas transações, respeite os atos iniciais, tá? Respeite os atos iniciais das transações imobiliárias. Ainda, quando eu falo de transação imobiliária, toma cuidado também, além da certidão, que é importante você tirar, as certidões, porque são várias na verdade, além do auto de vistoria, é importante você saber que tem que ter proposta e aceite no ato de compra e venda. Quando eu tenho a proposta, ou seja, o comprador fez a proposta e o vendedor fez o aceite,
Quando eu consigo fazer a junção desse binômio, desses dois documentos, parabéns, você fechou o negócio. Já não é uma expectativa de direito, já é uma transação fechada, que gera até uma multa, inclusive. Pelo Código Civil, o comprador tem que fazer o quê? Se o vendedor desistir. Ou melhor, se o comprador desistir, ele perde o sinal. Se o comprador desistir, ele perde o sinal. Se o vendedor desistir, devolve o sinal em dobro. Então, daí que já nasce o seu direito de comissão também, né? Sua comissão, os seus honorários, porque fechou o negócio. Tem que trabalhar com proposta e aceite. Hoje, a Justiça reconhece a proposta por e-mail e o aceite por e-mail também. Então, vale a pena pensar nisso, tá bom? Voltando ainda, direito imobiliário também fala de locação. E locação tem que tomar muito cuidado. Ah, eu vou fazer um contrato, copia e cola no Google, é fácil, ó, mamão com açúcar, vou cobrar R$300, cuidado com isso. Contrato de locação, contrato de compra e venda, promessa, compromisso, é contrato sério. Quando eu falo de imóvel, o sujeito não vai sair comprando um imóvel por mês, né? Tem gente que consegue, parabéns. Né? Jogador de futebol, cantor, grandes empresários, mas é difícil. Muitas vezes você está participando de uma transação imobiliária, né, sua, que é a única da sua vida, ou a única, né? Você corretor não vai ser a única da sua vida, você vai fazer várias, se Deus quiser. Mas se você está comprando o seu imóvel, pode ser o único imóvel da sua vida. Ou para aquela pessoa, para aquele cliente, é o único imóvel que ele conseguiu comprar na sua vida. Então tem que fazer um negócio bem feito, para não dar vício, ou vício oculto, dar problema depois. Né? Então toma cuidado com isso. Quando eu falo do ato de compra e venda, é importante você fazer um contrato bem feito. Falamos nos programas anteriores como elaborar um contrato. Quem está perdendo esse programa? Muito bom, feito com carinho para você. Um contrato tem que ter título, contrato de compra e venda, contrato de compromisso de compra e venda, instrumento de proposta, instrumento de aceite, tem que ter título, contrato de locação por temporada, contrato de locação residencial, contrato de locação comercial, tem que ter título. Um contrato bem feito tem que ter a qualificação das partes. Tem que qualificar o sujeito, quem é o locador, quem é o locatário, nacionalidade, profissão, estado civil, né, RG, CPF, domiciliado, tem que colocar isso. Se o sujeito é casado, tem que mencionar que é casado. Dei a dica também que o contrato de locação bem feito, quanto mais inquilinos tiver nesse contrato, ou seja, locatários, melhor. Tem mais gente para cobrar numa futura ação de despejo. Que, portanto, a ação de despejo é a única ação que termina, né, acaba com o contrato de locação. Não usa a ação de despejo para outro fim, a não ser rescindir o contrato de locação. E falando de despejo, a ação de despejo, ela serve não só para a falta de pagamento, isso é uma lenda, né? A ação de despejo, ela serve para a falta de pagamento, para o descumprimento contratual, para qualquer cláusula, né, que venha, que não seja respeitada no contrato, ela coloca fim ao contrato, a ação de despejo, tá? Despejo, quando tem locação de despejo, quando é comodato, reintegração de posse, que aí é uma outra coisa, são as ações possessórias. Reintegração de posse, manutenção de posse, interdito proibitório, são ações possessórias. Ações locatícias, despejo, que pode ser por denúncia cheia, denúncia vazia, por descumprimento contratual, falta de pagamento. Tem a ação revisional, né? Aquela que o inquilino está achando que está pagando muito, ou o locador está achando que está pagando pouco, então revisional. E existem a ação ainda de consignação e pagamento, quando o locador se nega a receber, eu vou lá e consigno o pagamento, para não pagar juros e não correr o risco de ser despejado. Então existem essas ações também, são conhecidas como ações locatícias. Tem uma aula para você, feita com muito carinho para você. Voltando aqui para a locação. Locação, negócio é sério, é complexo. Tem que ter no contrato, como elaborar um contrato, título, qualificação, objeto, tem que ter um imóvel, né? Como que você vai fazer um contrato de locação e não tem um imóvel? O título tem que ser o título adequado. Quando eu falo de objeto, tem que ter um imóvel, a rua, CEP, matrícula, tem que ter nesse contrato de locação, senão é um contrato de locação mal feito. Ainda, né, preciso falar para você que esse contrato de locação, como é oneroso, porque aluguel tem que ter onerosidade. Você paga um aluguel, tem que ter o valor do aluguel. Cuidado com o reajuste. Reajuste, o negócio é sério, é um reajuste só. Tem gente que coloca no contrato de locação 5, 6 reajustes. Ah, o maior índice do reajuste, desses 6 índices de reajuste, o maior índice. Isso é abusivo, toma cuidado. A justiça já vem entendendo que é abusivo. É um reajuste só, hein? Cuidado com isso. Garantia. Também nós temos o quê? Caução. Caução é o bem. Móvel, imóvel, um carro, uma moto, uma casa, ou dinheiro. Fiador não é o bem em garantia. O fiador, quando você coloca um fiador no contrato de locação, ele levanta a mão e fala, eu sou a garantia, se ele não pagar, eu pago. É uma responsabilidade pessoal. O fiador não sabe, muitas vezes, aonde ele está se metendo. Porque ele não vai pagar com aquele bem que ele apresentou no contrato de locação, ele vai pagar com a conta, com o carro, com tudo. Ele tem que pagar.
E o fiador é uma exceção da regra do bem de família. Não adianta lá numa ação ele falar, ah, meu bem de família é meu único bem. Ele perde esse bem, mesmo sendo bem de família. Toma cuidado com isso. O que é o bem de família? O único bem, né? Mas o fiador ele perde esse bem, porque ele é a garantia pessoal. Quando eu falo de fiador, calção, tem a outra garantia que é o seguro. E aí vai subdividir em várias formas de seguro. Tem a capitalização, tem outras espécies de seguros aí das instituições bancárias. Mas seguro é vantagem para quem? Para o locador, com certeza, é um baita negócio. Para o inquilino é ruim, porque é um aluguel 1 a 2, né? Um aluguel e meio por ano. Então dificulta para o inquilino, por isso o inquilino muitas vezes não gosta, não tem condições de arcar com o seguro fiança. Voltando na garantia, é uma só. Contrato e locação tem que ter uma garantia só. Ah, professor, igual uma senhora falou para mim uma vez, né? Professor Júlio, eu posso colocar 3 garantias no meu contrato de locação para ficar bem garantidinho? Né? Que garantidinho? Óbvio, é uma garantia só, senão esse contrato é abusivo. Ou uma garantia ou nenhuma, porque eu posso fazer um contrato de locação sem garantia. Posso, professor? Pode. Qual que é a vantagem? A liminar, né? A medida de urgência. Você pode usufruir das tutelas de urgência, que tem uma aula muito bem feita para você, muito especial para você. Então não vai perder. Então, tudo isso é direito imobiliário. Temos ainda o direito de vizinhança. Direito de vizinhança é a cara da riqueza? Não, é a cara dos 3 S's. Professor, o que são esses 3 S? Saúde, segurança e sossego. Saúde, segurança e sossego. São os 3 S's. Saúde, você mexe com o seu vizinho mexe com você quando ele mexe com a sua saúde. Tá uma caixa d'água destampada. Dengue, saúde. Né? Sossego, depois das 9 horas ele começa a fazer barulho até o outro dia de manhã. Sossego. Ou segurança, seu vizinho guarda fogos de artifício em casa, seu vizinho guarda gasolina em casa. Segurança. Né? Ou seu vizinho deixa a porta aberta e o muro é baixo, então consegue pular para sua casa. Um ladrão. Sossego. Saúde, segurança e sossego é a cara do direito de vizinhança. Nós temos ainda no direito imobiliário o direito dos condôminos, né? Ou ainda a lei do condomínio, como é tratada, a lei dos condôminos. Condomínio, ele parece muito com o direito de vizinhança. O síndico, a responsabilidade do síndico são várias. O síndico tem responsabilidade civil, se ele passar a mão no dinheiro, se ele ficar com dinheiro, ele comete crime, criminal. E ainda responde civilmente pelos prejuízos causados. O síndico é cheio de direitos e obrigações. O síndico. Falamos também, estamos falando do síndico, da certidão negativa do síndico ou da administradora do condomínio. Um condomínio pode ser administrado por um síndico ou por uma administradora de condomínio ou o síndico profissional. Falamos sobre isso também nos programas anteriores. Então, o direito imobiliário é apaixonante. Você vive isso. Né? Você que é corretor de imóveis, você vive dia a dia, tem que ter conhecimento, é muita informação. Merece. Temos uma pós-graduação que eu faço a coordenação, que o curso dura 18 meses. Olha quanto assunto tem direito imobiliário. Ah, mas tem tanto assunto assim? Tem. É muita coisa, é muito segredo. São muitas ações, né? São muitas ações judiciais e preventivas. Então, tudo isso gratuito para você, proporcionado aqui pelo Cresce. Não vai perder. Falo de coração, quero que você assista para o seu bem. Então vamos divulgar isso nas páginas pessoais, vamos divulgar isso no Facebook, no WhatsApp, manda para o WhatsApp para o colega. Falamos sobre direito, o direito imobiliário também tem direito penal. Ou seja, o corretor, né, que acha que é corretor, mas não está regulamentado junto ao conselho, ele comete crime, porque ele não está inscrito no conselho. Exercício ilegal da profissão, igual o advogado. Ah, eu sou advogado. Né? Muitas vezes o bacharel em direito, eu sou advogado. Eu faço contratos, né? Cuidado com isso, você não é. Só é advogado quando tem inscrição na UB. Está habilitado para ser advogado. Só é corretor quando está habilitado junto ao conselho, senão não é corretor. Você está fazendo uns casinhos aí, se alguém reclamar de você, é crime, hein? É exercício legal da profissão. Então vamos divulgar isso para o WhatsApp e para o Facebook. A programação da TV Cresce está cada dia melhor, hein? Não vai perder, tá bom? Então olha a pergunta aqui, pergunta interessante, vai para a matéria, olha lá. O direito imobiliário faz parte do conteúdo de estudo, né, do direito civil? Direito imobiliário faz parte do conteúdo do direito civil? Claro que faz. Mas ele está ganhando tanta importância, o direito imobiliário, das transações imobiliárias, tem tanta coisa para falar de direito imobiliário, que no direito imobiliário ele está ganhando espaço e está se tornando uma matéria autônoma, cada dia mais. Acredito que logo, um pouquinho mais cedo ou mais tarde, vai ser incluído no cronograma dos bacharéis de direito, das faculdades e universidades, porque o tema é importante. Eu costumo dizer que tem situações que você não tem como fugir. Ah, não quero saber de direito, não gosto. Você tem que ter conhecimento básico de direito civil, né, capacidade,
o sujeito aos 18 anos tem a capacidade plena, porque menos que 18 ele é incapaz, se 16 aos 18 ele tem uma incapacidade relativa, menos que 16 ele tem uma incapacidade absoluta. Você tem que saber, faz parte, né? Você tem que entender para poder viajar, fazer transações imobiliárias, você tem que entender da capacidade para poder viver, né, em comunidade. Então tem que saber direito civil, direito do trabalho também, porque todo mundo vive de alguma forma, ou é trabalhador autônomo, ou é um trabalhador com vínculo empregatício, você precisa saber que tipo de empregado você é. E o direito imobiliário também faz parte do nosso dia a dia. Ou você paga aluguel, você tem direitos, né? Direitos e deveres num contrato de locação. Se você não paga, não paga aluguel, tem imóvel próprio. Mas você também tem que saber que você só tem o direito real se estiver registrado lá no cartório de imóveis. Ou seja, registro mesmo no cartório de imóveis, que é por competência. Cartório de imóveis é por competência, não vai confundir, é cartorário. Tabelião faz escritura pública de inventário, escritura pública de compra e venda. Eles não gostam quando você confunde. Quem está assistindo aí que trabalha em cartório sabe o que eu estou falando, né? Cada um tem a sua função. Cartorário faz uma coisa, tabelião faz outra. A pior coisa que tem é quando o corretor ou o advogado pega os clientes e vai no lugar errado. Cheguei aqui para fazer a escritura pública, professor. Fui lá no tabelião para fazer fui no cartório de imóveis para fazer uma escritura pública. E sabe o que eles me falaram, professor? Falaram para eu ir lá no tabelião, meu filho. Vai lá no tabelião, não é aqui não. Já pensou você passar vergonha perante os seus clientes? É muito chato isso, né? Sem falar no Google, sem falar no tablet, sem falar no celular. Hoje o seu cliente está falando com você e está digitando aqui, ó. Então se você falar uma bobagem, ele vai perceber e vai perder a confiança em você. Então, direito imobiliário faz parte sim do direito civil, mas ele hoje ganha força cada vez mais, tá virando uma matéria autônoma aí. Então, importantíssimo, tá bom? Vamos lá, chegou o grande momento, então pergunte ao professor. Pergunta pra mim dentro do programa, tá? Que eu vou responder pra você dentro do programa. Vai, roda a vinheta. Vamos ver a pergunta de ouro aqui, pergunte ao professor. Adoro esse bloco também porque é um contato. É um contato que nós temos. Então aproveite, mas tem que mandar a pergunta dentro do programa para a gente conseguir responder com muito carinho, tá bom? O Luiz pergunta aqui, hoje é válido a certidão negativa do trabalho emitida pela internet? Pois até o ano passado só assentava emitida pelo próprio Fórum Trabalhista. Luiz, muita coisa muda, né? Por isso o nosso programa, às vezes quem acompanha, você acredito que esteja acompanhando desde o começo, eu agradeço muito, é um prazer muito grande ter você como telespectador. Realmente o direito, alguns cursos nós vamos voltar, né, como locações, porque existem várias atualizações. Um curso que nós vamos dar no nosso programa é a atualização do Código Civil, do Código de Processo Civil, que vai atualizar de novo. A Dilma já decidiu, já assinou. Então a gente tem que passar isso para você, para te deixar preparado para o mercado. Então o direito ele sofre muitas modificações, o direito, hoje com a internet, os sites do fórum, mas hoje sim, hein? Hoje você consegue emitir pelo site, né? Hoje você tem que solicitar, pagar um boleto, depois fazer a emissão. E tem validade sim, porque tem assinatura digital. Tem que ser reconhecido hoje, tá? Hoje vem sendo reconhecido. Inclusive a Caixa vem aceitando, instituições financeiras vêm aceitando. Então tem que ser reconhecido sim, porque tem assinatura digital. Existe uma autenticação digital. Então não precisa ir até o fórum mais. Isso é muito bom, porque antigamente, quando você falava de certidão, você tinha que ir até cartório. Hoje não. Você consegue com facilidade certidões vintenárias, né? Certidão de matrícula, certidão de transcrição, certidão da prefeitura, negativa de débito da prefeitura, precisa sempre verificar. Hoje você consegue tudo pela internet. Até a criminal, né, distribuição criminal, você consegue pela internet agora. A cível, distribuição cível, também consegue pela internet. Ficou mais fácil para a gente trabalhar e precisa disso mesmo. Até para ajudar no trânsito, né, da cidade de São Paulo e outras cidades, outras capitais aí que necessitam realmente de uma mudança tecnológica, porque não dá. Né? O sujeito se movimenta para lá, para cá, e o trânsito vai aumentando cada vez mais. Então é bom para todo mundo isso. É verdade, realmente, pela internet facilita para todo mundo. É bom para todos. Então, um grande abraço, tá? Para todo mundo que assistiu o nosso programa. Acompanhe toda quarta-feira das 10 às 10h30. Muito conhecimento para você, feito com muito carinho. Vamos divulgar nosso trabalho. Um abraço, tchau!